Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus 11 e 6. Bom demais te ter aqui, querido. Isso é precioso. Glória a Deus. Junhão, nome de Deus. Bom demais, tem tanta gente aqui. Eu vi aí visitando a gente. Estou agradecido a Deus. Quem encontrou Hebreus 11 e 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra. O nosso coração se abre, nossa mente está pronta para o Senhor falar conosco, nos levar ao centro daquilo que é a Tua vontade, fazer em nós o Teu querer, e a Tua palavra, Senhor, produzirá fé. E a fé que a Tua palavra produzirá nos levará a vivermos milagres na Tua presença. Nós oramos nesta noite, no nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Pois bem, quero falar sobre fé. Fé. O que é fé? No primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, nós lemos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto é fé. Quer dizer, eu espero, muito embora não consiga ver. Eu gosto dessa expressão, ora, a fé é o firme fundamento. Eu gosto dessa expressão firme. O telefone do céu, ou o versículo que nós consideramos ser o telefone do céu, é Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora repare que em outra versão não diz coisas grandes e firmes, diz coisas grandes e ocultas. Quando eu leio, ora, a fé é o firme fundamento, a palavra ocultas vem à minha mente por causa de Jeremias 33:3. Isso significa dizer que existem coisas que são firmes e que você não vê. Você não percebe com os seus olhos naturais. Você não percebe porque, de fato, ainda não é palpável. São resultados que estão distantes, mas que são trazidos por fé à nossa realidade. Existe uma outra definição a respeito de fé que eu escrevi. Além, claro, biblicamente, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas eu fiz eu coloquei aqui com as minhas palavras o que entendo ser fé. Para mim, fé é crer na disposição de Deus em liberar o seu poder para tornar possíveis as coisas impossíveis. Fé é crer na disposição de Deus de tornar possíveis as coisas impossíveis.
Aliás, a palavra impossível é uma palavra que cabe a gente, mas não a Deus. Cabe à nossa humanidade, mas não à divindade. Não há nada impossível para Deus, a não ser aquela figura de linguagem ou aquela expressão que a gente gosta de usar, sabe, para falar da grandeza de Deus. Se tem uma coisa que Deus vê como impossível, é Ele mesmo mentir. A Bíblia diz isso, é verdade. É impossível que Ele minta. Ok. É impossível que Ele não perdoe uma pessoa com um coração arrependido. Bonito, verdade. Mas no aspecto das nossas necessidades, não há nada impossível para Deus. Agora, isso não significa que Ele faça tudo. Existe, não vou dizer um abismo, mas existe um muro entre o que eu quero e logo não é impossível, porque Deus pode, e o que Deus quer fazer. A mesma fé que eu tenho que ter para viver um milagre, eu também tenho que ter para crer que Deus sabe o que está fazendo, como também sabe o que é melhor para mim. Fé para confiar. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Entrega, confiança, entrega o teu caminho, confia nele e o mais Ele fará. E esperança, quer dizer, entregar, confiar e esperar. Só espera quem confia, só confia quem já entregou. É uma sucessão de passos. Eu entrego porque entreguei, então agora posso confiar. Porque senão, logo a minha entrega ou a minha confiança é nula. Porque não entreguei o que deveria ter entregado. Uma vez que entreguei, agora posso confiar. E porque confiei, agora eu posso esperar. Escute, não pense que Deus tem que fazer o que você quer. Nem sempre Deus vai fazer do seu jeito, conforme você planejou. Mas Ele sempre fará o melhor para a sua vida. Diga, Deus está no controle. Pois bem, eu quero lhe chamar a atenção para algumas verdades. A primeira é, a sua fé deve estar na palavra. Diga, a minha fé deve estar na palavra. Pastor, mas por que o senhor vai falar isso? Porque tem gente que não fundamenta a sua fé naquilo que Deus está dizendo. Ele fundamenta a sua fé naquilo que ele acha. Tem coisa que é bonita, mas não está na Bíblia. E aliás, é um problema quando você não conhece as Escrituras. Por quê, pastor? Quando eu não conheço as Escrituras, como é que eu vou viver ela na minha existência? Como é que ela vai fazer parte da minha vida prática, vida diária? Não vai. E existem coisas lindas, maravilhosas, mas não estão na Bíblia. Quem ri por último, ri melhor, não está na Bíblia. Eu estava numa conferência de jovens, e eu fui responsável num dos dias de orientar as moças que iam cantar, e a gente orientou. E aí a história era assim, entre um hino e outro, vocês têm que falar com a igreja. E aí uma delas disse, pode deixar comigo que eu falo. E ela pegou o microfone, entre um hino e o outro, e falou, irmãos, nós devemos cantar ao Senhor com todo o coração, porque a Bíblia diz.
Quem encanta seus males espanta. Não diz. Está no muro, não na Bíblia. Quem cedo madruga sempre alcança. É legal, mas não está na Bíblia. Mas a Bíblia manda acordar cedo e trabalhar. Manda. Mas por que eu estou falando? Tem gente baseando a sua fé num tanto de coisa, quando deveria conhecer a palavra. Porque a nossa fé precisa estar aonde? Na palavra. Diga, é na palavra. Você crê nisso? Você tem que colocar a sua confiança na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Lá em Jeremias 1:12, Deus fala com Jeremias dizendo: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Por que é que eu tenho que conhecer a palavra? Por que eu tenho que fundamentar a minha fé na palavra de Deus? Porque só tem uma coisa que Deus considera ser maior do que Ele: a palavra que Ele disse. Nós temos problemas com palavras ditas. A Bíblia diz que de todas as palavras que o homem disser, mesmo que ociosamente, ele dará contas. A gente é negligente com a palavra, por quê? Com o passar dos anos, dos tempos, dos séculos, a palavra foi perdendo valor. Mas antigamente como era? O pai dizia para um compadre: olha só, minha filha vai casar com seu filho, e isso está resolvido. Eles podiam crescer, as duas crianças se tornarem adolescentes e jovens, eles já tinham aquela ideia: não adianta, eu sou prometida a ele, ele é meu e eu sou dele. E aí você sabe, né? Você já viu aquelas novelas? Maledita Berdinade. Já viu aquelas coisas? Não vai casar, não vai casar, é a briga de família porque se apaixonou por outro, e vai aquela coisa toda. Mas a palavra era levada à risca, dava guerra por causa de uma palavra que foi dita, dava guerra. O tempo foi passando, e aí a expressão já não era só liberar uma palavra, era cuspir na mão. Então, um cuspia, o outro cuspia, dava a mão, quando juntava a saliva, a palavra estava resolvida. O tempo passou, aí começaram a dizer: não, tem que tirar o fio do bigode. Aquele homem tem uma palavra que honra os fios do bigode. Porque tirava o bigode, não sei se dava um nó no bigode. Mas a palavra, olha lá o bigode dele é grande. Quanto maior o bigode, mais força tinha na palavra. Nada, irmão. O tempo foi passando, sabe como é que é hoje em dia? Palavra não vale nada, é contrato. E quando o contrato é feito, lá embaixo tem um monte de palavrinha bem pequenininha que não dá nem para ler. Mas um ou outro observa bem as cláusulas do contrato, já pensando: não vou pagar esse contrato, não vou cumprir esse contrato, e quero ver como eu me safo dele. A palavra perdeu o valor. E porque a palavra perdeu o valor, a gente às vezes acaba equivocando uma verdade. A palavra de Deus nunca perde o valor. Escute, não é a Bíblia que precisa ser atualizada. Ao contrário, é a Bíblia que nos atualiza a cada dia. A palavra de Deus liberada hoje é mais importante do que o jornal que vai sair amanhã. Ela nos atualiza. Então veja, porque a gente desvalorizou a palavra que a gente fala, os compromissos que a gente empenha através da palavra. Por causa disso, a gente acaba, às vezes, equivocando, ou de maneira equivocada, desvalorizando a palavra que Deus está dizendo. Tem gente que a Bíblia diz, né, mas tem que ver se é isso mesmo. É isso mesmo, irmão.
A Bíblia fala isso, mas talvez a gente pode... Tem gente, ao invés de se sujeitar à palavra, está sujeitando a palavra àquilo que ele acha. Diga: a palavra de Deus é a base para a minha fé. Primeiro, a gente tem que ter fé na palavra. Segundo, a gente tem que ter fé na fidelidade de Deus. Por quê? Se Deus falou, está falado. Vou dizer outra vez. Se Deus falou, está falado. Pastor, mas teve alguém que pôs a mão na minha cabeça e disse: eis que eu te digo. E no final ainda disse: assim te diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes não foi o Senhor dos Exércitos que falou, foi da aeronáutica, da marinha. Às vezes não era Deus, não. Meu pai dizia uma coisa que gravou para mim. Eu chegava para o meu pai e falava assim: pai, aquele é um homem de Deus, é um profeta. Meu pai dizia assim: filho, todo vaso vaza. Eu dizia: como assim, pai? Meu filho, todo homem de Deus é homem antes de ser de Deus. E às vezes, pela emoção, pelo calor da emoção, um profeta pode, não estou dizendo que se deixa, pode se deixar levar e falar uma palavra que não foi Deus que mandou ele falar, mas de alguma forma foi permissão de Deus, não sei, mas falou. Agora tem que cuidar. Eu falei hoje de manhã, eu fui numa igreja que um profeta falou para um casal, uniu a mão dos dois e disse: olha, o Senhor diz que vocês dois e tal vão pelas nações e tal, eu vou usar, Aí só tinha um problema. Ela era casada com o rapaz da direita e ele juntou a mão dela com o rapaz da esquerda. Aí no final do culto, aleluia, estava o bispo da igreja lá de Itajaí, junto com o casal e com o rapaz. E o rapaz: e aí, bispo, o que a gente faz? Eu não sei, eu sou amigo dele, mas não sou casado com ela. E ficou um negócio assim, e aí não, ele se equivocou. Eu acho que teve algum problema, já era. Tem que cuidar, porque tem profecia e tem poça fria. Cuidado. Diz que o rapaz chegou no monte, né, cansado e tal. Aí disse: vou orar. Aí ele tirou o chapéu dele, tirou o casaco, colocou em cima de um toco, deu uns 3, 4 passos, ficou orando. Aí daqui a pouco veio um profeta rodando. Foi e colocou a mão em cima do chapéu que estava em cima do toco. E começou a dizer: meu servo, te levarei pelas nações, te usarei grandemente. Tenho eu te chamado, te escolhido, desde o ventre da tua mãe. Eu sou o teu Deus. Aí o irmão que tinha colocado o casaco e o chapéu foi e disse assim: ei, irmão, isso aí não é ninguém não, é um toco. Aí o profeta olhou bem, viu que era um toco, ficou envergonhado e falou: muitos te chamam de toco, mas eu te farei uma árvore frondosa. Cuidado, irmão. Ah, pastor, o senhor está colocando dúvida em mim. Não, tenha cuidado. Muita gente pode profetizar. Você tem que, quando você ouve uma profecia, primeiro, ela tem que estar alinhada ao que a Bíblia diz. Ponto a ponderar. Deus falou, se não estiver alinhada à palavra de Deus, pula fora. Outra, quando Deus fala com você sobre alguma coisa, Ele vai confirmar, através de sinais, coisas que acontecem. Você vai entender o direcionamento. Não é qualquer palavra, eu não sou levado não. Se eu fosse levado por profecias que eu ouvi, eu não estava aqui, estava em outro lugar do mundo. Mas a minha fé, ela está baseada num propósito que eu recebi de Deus. Ela está baseada no quê? Numa direção clara que Deus me deu.
E por que eu digo que você tem que ter fé na fidelidade de Deus? Porque Deus fala, espere, porque o que Deus falou vai se cumprir. Quando é Deus que fala, olha a palavra de Deus lá em Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Se Deus liberou uma palavra, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Quero que você levante a sua mão direita aos céus e diga: se Deus falou comigo, se o Senhor liberou uma palavra, esta palavra vai se cumprir. Agora escute, tem gente que realmente recebeu uma palavra de Deus, né? Porque tem o fato de às vezes alguém liberar uma palavra e não é Deus que está falando, é puro bife. Mas tem o fato de Deus liberar uma palavra, e eu sei que Deus libera uma palavra, eu sei que Deus fala com a gente, e quando Deus fala, definições em relação ao nosso futuro são colocadas. E é uma questão de tempo para isso acontecer. Porém, às vezes Deus falou, realmente Deus falou, mas nós não estamos posicionados da maneira certa. A gente diz, por mais que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é fiel a mim, quando eu estou debaixo de obediência. Que de verdade, Deus é fiel à palavra que Ele liberou. Se você está posicionado de acordo com aquela palavra te alcança. Se você não está, não alcança. Simples assim. O povo de Israel sai do Egito. Uma geração inteira morre aonde? No deserto. Se cumpriu ou não a palavra para aquela geração? Não. Mas para dois homens, Josué e Caleb, se cumpriu. Por quê? A promessa que tinha sido liberada levou eles a um posicionamento de obediência. Então, eles espiaram a terra, aí os outros 10 inflamaram toda a nação, estragaram a promessa, dizendo, até parece que Deus vai fazer, não dá, tem muito gigante da terra. Mas 2, calma aí, esses gigantes não são nada não, o nosso Deus é maior do que eles, essa terra é boa, é para nós. Eles creram. Quando Deus libera uma promessa, você crê e se posiciona em obediência, pode esperar, conta o tempo, você vai ter testemunho para compartilhar, você vai ter história para contar para os outros, de que Deus se manifestou na sua vida. Diga amém. Eu creio nisso. Deus é fiel à sua palavra, Deus considera a sua palavra maior do que Ele. O que é Jesus? Senão o verbo vivo, a palavra que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1. A palavra de Deus está acima dele. Jesus Cristo é a palavra. Terceiro, eu preciso ter fé no caráter de Deus. Pastor, fé no caráter de Deus. Repare que eu estou pregando sobre fé na palavra. Não adianta, não tem como desassociar a palavra de Deus daquilo que Ele é, o seu caráter. A minha incredulidade nada mais é do que duvidar do caráter de Deus, questionar o caráter de Deus.
E é triste quando um crente duvida que Deus pode fazer na sua vida. É triste. O caráter de Deus não gera dúvida. O que gera dúvida são as circunstâncias que nos afligem e a gente tira os olhos dele. É como Pedro, andando sobre as águas. Olha que atitude de fé. Andando sobre as águas, mas de repente ele tira os olhos de Jesus. O texto diz: e olhou para o vento, olhou para o mar e começou a afundar. Tirou os olhos da referência. São as circunstâncias que geram dúvida na gente. Agora, o caráter de Deus é irrepreensível. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem é o Senhor? Antes que houvesse dia, eu sou. Nós vivemos neste tempo, no Cronos, oh meu Deus, mas Ele é eterno, nele não há sombra nem variação, não há dúvida nenhuma. Por isso, escute, quando você ama a palavra, você está amando quem Deus é, o caráter de Deus. O que é que me garante, pastor? O caráter de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Quer dizer, o tempo passa, o que se plantou se colhe, o que foi bom perde o valor, tudo é passageiro nessa terra, mas o caráter dele é imutável. Fé para mim é firmeza. É firmeza. Meu irmão, está firmeza aí? Tô, meu. Você cheira o pó para ficar loucão, passa paranoia, logo vem a depressão. A polícia te encontra, te chama de ladrão. Sua família te diz, sua mina fala um montão. Não estou aqui para lhe criticar, eu já fui maluco e só quero te ajudar. Trago comigo um camarada, seu nome é Jesus, e te livra dessa roubada pó, balada errada. É isso aí, meu. Firmeza, irmão. Firmeza, é nós. E depois de nós, é nós de novo. Mas você senta com alguém que veio da vida do crime, Júnior. Você senta com ele, começa a conversar. E aí? Como é que era lá no crime? Como é que era? Olha, lá é o seguinte. Falou, não cumpriu. Até no crime, ó. Palavra tem valor. Escute, entregou sua vida a Jesus, resolva isso, fique firme. Não, pastor, hoje eu estou firme, porque assim, até hoje o vento é brisa. Aleluia. Pastor, Deus está comigo. Está tudo dando certo. Às vezes está dando tudo errado e Deus está contigo, você não está percebendo. Aliás, às vezes estar dando errado é Deus trabalhando, te preparando, te alinhando, te posicionando, exigindo coisas de você. Deus permite os problemas para tratar a gente. Eu sei que dói sofrer, dói. Mas a criança que chora porque está nascendo o dentinho, depois mostra os dentes para todo mundo. Minha filha está aprendendo a andar de bicicleta e eu estou ajudando. Não ri, mas dá vontade. Esses dias eu andei com ela e eu fiquei segurando no banquinho e depois soltava, segurava para ela não cair. E aí nós voltamos para casa e eu estava suando, mas pensa, suando muito. Aí ela olhou para mim, papai,
Você está todo molhado. Eu falei, tô, filha. Engraçado, eu não. Foi ou não foi, filha? É bonito, né? Eu não, claro. Ela estava sentadinha na bicicleta, assim, e eu correndo do lado. E ainda dizia, tem que pedalar mais forte para conseguir encontrar o equilíbrio. Mas quando cheguei em casa, irmão, parecia que eu tinha tomado um banho. Mas eu estava sofrendo para quê? Para ela aprender a andar. Existem coisas que vão ser geradas na sua vida e que envolvem uma renúncia, um esforço, um comprometimento maior. Na hora que você está passando é ruim, mas depois você vai ter o prazer de olhar e dizer, olha o meu feito. Daqui uns dias eu vou ver a Sara de bicicleta para cá, de bicicleta para lá, vou ter que dizer, para um pouquinho, anda mais devagar. E ela, olha o que eu sei fazer, olha, é capaz de empinar a bicicleta, misericórdia. Não vou dar ideia não. Não pode isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Escute, firma os seus pés naquilo que Deus disse a teu favor, porque a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Diga amém. E eu quero concluir dizendo, não tem outro caminho, é preciso ajustar a sua fé pela palavra de Deus. Como é que eu me relaciono com a palavra de Deus, pastor? Já sei. Eu estou com um problema, já sei. Eu estou com o meu problema. O meu problema é o meu cunhado. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, Deus vai falar comigo. Botei o dedo, caiu aqui. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei o rei só. Deus vai ferir ele. Tem gente que não lê a Bíblia. Ele abre e põe o dedo. Está aqui, é isso que Deus está falando. Deus não está falando. Tem gente que não, olha, se você quer proteção na sua vida, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Ele nunca leu, mas está lá. Às vezes uma Bíblia desse tamanho. Que quanto maior o tamanho, mais ele vai ser lembrado que tem que ler. Mas ele não lê. Se você quer, viu? Proteção, Salmo 91. Viu? Mas se você quer, Salmo 46. E aí as pessoas vão fazendo isso. Não, a Bíblia foi escrita para a gente se relacionar com Deus. Não é ler um versículo, é meditar na palavra. Não é só receber a informação, mas é ser formado de dentro para fora. Tem hora que eu estou lendo a Bíblia, mancha, e para mim não faz sentido o que eu estou lendo. Eu digo assim, como é que eu estou lendo isso aqui, mas podia ler outra coisa da Bíblia. Mas nada, você começa a ler, e daqui a pouco você começa a perceber que aquilo está fazendo sentido para aquilo que você está vivendo. Porque não é o que eu li hoje, é o que é a construção do meu relacionamento. Eu quero me relacionar com Deus em oração e meditando na palavra. Pode ser que hoje o que você leu não faça sentido, mas amanhã, quando o vento soprar um pouquinho mais forte, o Espírito Santo te lembrará. O Espírito Santo trará à tua mente aquilo que você leu, e a sua fé então se tornará ainda mais resistente, e você terá vitória. Diga amém. E por que eu estou dizendo? Hebreus capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz Hebreus 4 e 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser misturada com a fé.
naqueles que a ouviram. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles estavam no deserto com a promessa sendo anunciada, pregada, mas os olhos, a mente, o coração estava lá atrás. No meio do deserto, ao invés de olhar para frente, eles estavam lembrando do que deixaram para trás. Eles apanharam muito, mas não lembravam da surra, só lembravam da comida que tinha lá no Egito. A mensagem: olha, Deus tirou vocês com mão forte do Egito, e Deus está guiando vocês a uma terra prometida. A mensagem estava entrando pelos ouvidos, a informação estava resolvida, mas não estava aplicada na fé. Não se misturou a pregação com a fé. É por isso que tem muita gente que está dentro da igreja, mas não tem mudança de vida. Recebeu a mensagem, mas não misturou a mensagem com a fé. Não crê com todo o coração. Não colocou nas suas decisões essa medida de fé. E glória a Deus que você está aqui na Mais de Cristo. Glória a Deus que você está aqui. Que Deus está te chamando a atenção hoje. Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você pratica, põe em prática. Jesus cura ou não? Cura. Jesus liberta ou não? Liberta. Eu me lembro do dia que um irmão me parou na saída da igreja e disse: Pastor Júnior, eu entrei aqui viciado no crack, 10 anos usando crack. Na oração, no final do culto, alguns meses atrás, Deus me tocou e nunca mais eu consegui usar. Aquela palavra que ele ouviu, a oração que ele recebeu, foi tão forte dentro dele, misturou-se com a fé, que nunca mais ele foi um viciado. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é só receber uma palavra, mas é misturar esta palavra que você recebe com a fé. Uma vez eu fui numa igreja, lá em São Vicente, pastor Nilton. Eu era do grupo Atmosfera de Adoração, o pastor Irineu pregou. E eu vi o pastor Nilton chamando um menino, colocando a mão na cabeça e disse: ele vai jogar na seleção, vai arrebentar no mundo inteiro, vai ser o melhor do mundo. E começou a profetizar. E o menino meio que emocionado, a família também. Terminou o culto, eu perguntei: quem é? Depois de muito tempo, o pastor Irineu disse assim para mim: lembra daquele menino que o pastor Nilton de vez em quando lá em São Vicente chamava, colocava a mão na cabeça e declarava que ia ser um jogador importante, que ia jogar na seleção? Lembro, ele é o Neymar. O que você quer dizer com isso, pastor? Escute, uma palavra liberada e crida vai produzir algum resultado. Pastor, mas está difícil na minha empresa. Então pare de chegar lá e ficar pensando com qual pé que você vai entrar. Eu entro com o direito, com a esquerda. Não, com a esquerda dá azar, vou entrar com o direito. Você é crente, irmão? Eu posso falar o que está aqui no meu coração para falar hoje aqui? Ô crente, larga o horóscopo, né? Pastor, eu não sei, mas é que eu sou Sagitário. Não, você é anta. Pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que trabalhava num jornal. Aí tinha que fechar a edição. Ele ligava para o diretor do jornal: olha, tem que fechar a edição. E o rapaz lá do horóscopo não mandou. Faz assim, ó, inventa qualquer coisa. E lá ia ele. Ele disse: cara, a gente recebia a carta que tinha de gente: olha, aquele que estava no horóscopo deu certo. Meu Deus, agora o pior é que tem crente assim. Júnior Batista, 39 anos. Diz um signo aí. Escorpião. Não, eu queria chamar a sua atenção. Você é crente.
Ai, pastor, eu tenho que chegar, e antes de chegar, sabe, eu tenho que fazer uma reza brava, porque o meu patrão lá, teu patrão, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Se você tomar uma decisão de servir a Deus, nada vai roubar o que Deus tem para a sua vida. Resolva isso de uma vez por toda, creia nisso de uma vez por toda, resolva a sua fé, firme os seus passos e creia que Deus pode fazer muito mais. Fique de pé em nome de Jesus. O apóstolo Paulo é categórico em dizer: olha, meus irmãos, sejam firmes e constantes. O tempo todo, as circunstâncias, adversidades, problemas vão gritar no seu ouvido. E o grito é: estou resistindo, nada vai mudar. Mas aí você toma uma decisão, crer. E não são as circunstâncias que vão mudar isso. Uma vez que você tomou a decisão em crer, permaneça nela e siga adiante. Porque o mesmo Deus que liberou a palavra é o mesmo Deus que sustenta a palavra. O mesmo Deus que sustenta a palavra é o Deus que te leva ao cumprimento da palavra. Ele cumpre a palavra em você. Em você. Ele cumpre. E por que ele cumpre a palavra que ele libera? Porque essa é a forma com a qual o nome dele é glorificado. Repare, olha aqui, Davi recebe a unção para ser rei. Aí ele chega diante de Golias. E qual é a expressão? E todo Israel, e toda essa nação, e todos os povos saberão que há um Deus em Israel. Quer dizer, a minha vitória não é para mim, é para Ele. As mulheres diziam: olha só Davi, ai, Saul matou milhares, Davi 10 milhares, ai, que coisinha Davi, ai, Davi para cá, Davi para lá. Mas dentro do coração Davi tinha uma coisa resolvida: a glória é de Deus, a alegria é minha, mas a glória é de Deus. Eu estou olhando para gente que vai ter transformação na vida. Eu estou olhando para gente que vai viver libertação. Eu estou olhando para gente que vai receber cura de Deus. Eu estou olhando para gente que vai prosperar. Eu estou olhando para gente que vai viver socorro de Deus nos próximos dias. Eu estou olhando para gente que vai andar por portas que Deus vai abrir. É isso que vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus.